Nós vamos abordar hoje o tema da prova da existência de Deus. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:6, que sem fé, é um texto que a gente às vezes não para refletir sobre o sentido desse texto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, por que sem fé é impossível agradar a Deus? O texto responde: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, diz o texto de Hebreus 11:6. Quer dizer, acreditar que Deus existe não é suficiente, mas é totalmente necessário para que você se relacione com Deus, obviamente. Ter essa convicção, Deus existe, Deus é realidade. Essa realidade que nós vivenciamos foi criada por uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Nada, nem o universo, nem você, nem nada que existe veio por acaso, mas é obra das mãos de Deus. Mas qual é a prova dessa existência de Deus? Devemos crer do nada, é uma obrigação crer e sem pensar. O nome do nosso programa aqui é Pense e Creia. Quer dizer, pensar e crer são coisas que estão em plena harmonia, não há uma competição entre as duas coisas. Uma vez eu vi um pregador dizer, Deus não existe, Deus é. Deus é. Então Deus não existe, porque nós existimos, Deus não, Deus é. Que eu acho uma completa falta de bom senso, não há sensatez nessa afirmação, porque o principal atributo do ser é que ele existe, né? Deus é, então Deus existe. Se ele é, ele existe. E nós vamos abordar nos próximos 5 vídeos, em 5 vídeos, as chamadas provas da existência de Deus. E os principais argumentos são muito antigos e valem até hoje, ainda que toda a filosofia tenha tentado desacreditar ou desmentir os argumentos a favor da existência de Deus. Eles permanecem válidos, vivos, reais, né? Mesmo o apóstolo Paulo faz uma defesa da existência de Deus. Ele diz lá em Romanos, vamos ler Romanos 1, a partir do verso 19, ele fala assim, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, quer dizer, entre os homens. É manifesto, está claro o que se pode conhecer de Deus, porque Deus lhes manifestou. Deus não está tão escondido quanto alguns pensam. Deus manifestou aquilo que se pode conhecer de Deus. Aí ele diz no verso 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Olha só que afirmação interessante. Ele diz que o invisível é percebido claramente, né? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, isto é, os ateus, são indesculpáveis. Não há uma razão, não há uma lógica, diz aqui o apóstolo Paulo, para o ateísmo. Não há uma razão, não há uma lógica para você não acreditar em Deus, porque o que de Deus você pode conhecer está claro no universo. Não há dúvida com relação a isso por conta da natureza. A natureza é uma testemunha viva. Mas como é que essas coisas apareceram? Como é que tudo existe como existe? Como é que as coisas são tão organizadas? Como é que o átomo funciona tão bem? Como é que o Sol se posiciona tão perfeitamente para trazer o calor certo para a Terra?
E o Salmo 19, por exemplo, afirma a mesma coisa. O Salmo 19 fala assim: os céus declaram, olha a expressão que a Bíblia usa. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, quer dizer, isso que está em cima de nós, né, proclama, anuncia, né, a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Quer dizer, esse funcionamento perfeito da natureza, né, um dia depois do outro, a primavera, depois o verão, depois o outono, depois o inverno, essa perfeição de funcionamento está declarando, está proclamando alguma coisa. Né? Uma noite revela a sabedoria, outra noite, sem discursos nem palavras, não ouve a sua voz, mas a sua voz, quer dizer, esse testemunho da natureza, ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Que dúvida você pode ter diante disso? Quer dizer, as coisas criadas, diz o apóstolo Paulo, diz o Salmo 19, a Bíblia está defendendo aqui que a natureza, o universo, funcionamento das coisas, a maneira como um dia, né, se relaciona com outro dia, uma noite com outra noite, são tudo isso uma testemunha poderosa da existência de um Criador. Então, nós temos aqui, através do apóstolo Paulo, através da própria Escritura, um argumento poderoso a favor da existência de Deus. Mas as pessoas não aceitam apenas isso hoje, né? Tanto que o ateísmo está crescendo no mundo. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que os ateus crescem no mundo, apesar de todo esse testemunho poderoso da existência de Deus. E nós devemos estar preparados para responder àqueles que nos questionam acerca desse assunto. A própria palavra diz isso em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, na segunda parte, a palavra diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Então, nos próximos vídeos, nós vamos abordar alguns argumentos sobre a existência de Deus, e eu peço que você acompanhe as famosas provas que a filosofia, o pensamento humano produziu no decorrer da história para defender a existência de Deus. Pense e creia. No próximo vídeo veremos uma dessas vias. Até lá!